Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, a videoaula de hoje é para conversar um pouco com você a respeito aí de ângulos, tá legal? E aí então fazer uma retomada, né, das ideias fundamentais dessa unidade de medida aí, tá legal? Dessa medida, né, na verdade. E então, para poder falar um pouco sobre isso, né, vamos explorar aqui o material desse autor aqui, ó. Então ele diz assim, ó. Algumas tarefas simples que realizamos em nosso dia a dia, como pegar ônibus, né? Pegar ônibus, bem simples, né? Ou entrar em um edifício, né? Em um prédio, podem representar grandes obstáculos para um usuário de cadeiras de rodas. E, né? Se os equipamentos públicos não estiverem devidamente adaptados para atendê-lo, é verdade. Imagina só esse rapaz aqui, ó, da imagem, né? Da ilustração. Para descer a escada com a cadeira de roda é bem complicado. Então, ó, por isso há no Brasil leis que garantem a toda a população direito à acessibilidade, o que inclui fornecer condições para que pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida possam ter acesso, com segurança e autonomia, aos bens e serviços disponíveis aos cidadãos. Então, assim, para poder diminuir, né, problemas como esse, o governo tem algumas regras aí que devem ser adotadas na hora de construir algumas rampas. É isso que vai ser estudado aqui, ó. Antes disso, o autor põe aqui, ó. Você já estudou. Um ângulo é formado pela união de duas semi-retas. Aqui, ó, uma semi-reta e outra semi-reta. Elas se uniram aqui. Então, quando elas se unem, formam um ângulo, não é? Se tiver uma abertura, uma distância entre elas, ó. Esse aqui é o ângulo. E para medir o ângulo, para representar onde vai medir, é muito comum indicar com esse arco aqui, né? Vamos medir esse ângulo. Você lembra, né? Que semi-reta, olha aqui, ó. Que semi-reta, né? É uma reta que tem começo, mas não tem fim. Como essa aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui do exemplo, ó. Vamos pegar essa cor, tá vendo? Ó? Ela começa aqui, ó. Mas ela não para nesse ponto, tá vendo? Ela passa. Isso indica que ela pode continuar, ó, até o infinito. Então, uma reta que tem começo, mas não tem fim, é uma semi-reta. Legal? Aí, quando ela se encontra com outra semi-reta, como essa aqui, ó, que tem começo, mas não tem fim, ela passou do ponto e ela vai embora, ó, até o infinito, né? As duas se encontram, elas formam aqui um ângulo, se tiver essa abertura, tá legal? Aí o autor ainda comenta aqui, ó, que nesse caso o ponto O é o vértice do ângulo, ó, é o vértice, porque uma reta vem aqui e volta para lá, né? Então, quando duas semi-retas se encontram, aqui formam um vértice. Aqui é o vértice do ângulo aí. Diz ainda assim, ó, a principal unidade usada aqui, ó, a principal unidade usada para medir ângulos. Então, para você medir um comprimento, é muito comum usar metros, quilômetros, centímetros, não é? Para você medir ângulos, não, você não vai usar isso, você vai usar o grau, que é representado por essa bolinha aqui, ó, que fica suspensa aí, né, acompanhando o número. Então, assim, e para medir o grau é muito comum se usar esse instrumento, ó, chamado transferidor, tá? Aqui é um tipo de transferidor, é o transferidor de uma volta completa. Aqui, ó, transferidor de uma volta inteira. Tem transferidor por aí que ele é só a metade, ó. Tem transferidor por aí que ele é só essa meia lua aqui, ó. Tá vendo? Que é só essa meia lua aqui, ó, né? Então tem um transferidor que é meia lua, meia volta, e esse daqui que tem a volta inteira. Você viu ainda que um ângulo, olha aqui, ó. O ângulo mudou de página, vamos voltar lá, ó. Você viu aqui, ó, um ângulo, vamos pintar aqui, ó. Um ângulo pode ser classificado de acordo com a sua medida. Então, você tendo a medida de um ângulo, você vai classificar. Ó, você pode classificar se você tiver a medida do ângulo.
Como que você vai classificar? Ó, em ângulo reto, em ângulo agudo e em ângulo obtuso. Como é que você vai descobrir quem é quem? Você lembra disso? Ó, vamos imaginar essa semirreta aqui, ó, ok? E aí, outra semirreta vem e une a ela. Onde elas se uniram aqui, aqui, claro, ó, aqui tem um ponto de vértice, né? Aqui ficou um vértice, ó. São duas, né? Ó, são duas semirretas que se encontraram. Então, aqui forma um ângulo. Esse ângulo formado aqui, ó, quando ele está nessa posição, olha só, essa posição você lembra, tem 90 graus, não é isso? Ó, 90 graus tem aqui, né? Então, quando aqui tem 90 graus, que é muito comum ser representado por um quadradinho aqui, né? Com um pontinho, ó, aqui tem 90 graus. Quando tem 90 graus, é chamado de ângulo reto. Tá aqui, ó, ângulo reto. É aquele cuja medida é igual a 90 graus. Então, aí é um ângulo reto. Mas você pode querer fechar esse ângulo. Ó, você pode querer fechar esse ângulo. Você pode fazer isso, ó. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Você pode fazer assim, ó, e fechar. Quando você fecha, ele tá vendo? Aqui ele era 90 graus. Você está diminuindo essa diferença, essa abertura. Quando você diminui, quando é menor que 90, ó, tá vendo? Você vai fechando, 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 até ficar parecendo com uma agulha. Olha lá, parece uma agulha, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui é chamado de ângulo agudo. Tá aqui, ó, o autor colocou, ó, ângulo agudo é menor que 90. Então, todo ângulo menor que 90 é agudo, ó. Aqui tinha 90 graus, é ângulo reto. Agora, agudo, 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 tudo isso aqui é agudo. Qualquer posição que você parar é ângulo agudo, porque tem menos que 90 graus, tá? Então assim, ó, aqui é agudo, 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 agudo. Aqui tem 90 graus, é ângulo reto agora. Então, de agudo, né? Agora ele passou a ser classificado como ângulo reto. E quando você aumenta ainda mais, agora, ó, obtuso, 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 até chegar aqui pertinho de 180 e é obtuso. Então aqui, ó, tá vendo, ó? Depois diz aqui, ó, depois ele é obtuso se ele for maior que 90 e menor que 180, ó, não pode chegar em 180. Então aqui, ó, se ele chegar aqui em 180 graus, aqui não é mais obtuso. Aqui é chamado de ângulo raso, ok? Então, ó, obtuso, 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 reto. Agudo, agudo e agudo. Tudo bem? Ficou claro? Então, legal. Vamos seguir aqui, ver qual é a proposta do autor. Deixa eu apagar só esse material. Eu estava dando uma olhadinha aqui, ó, né? Para poder ver o que eu posso marcar para ficar mais fácil para você entender. Tá legal? Então, vamos apagar tudo isso aqui e refazer, ó. Ele diz assim, o autor, ó, vamos lá. Foi dito então, você viu no começo da abertura do módulo, de que algumas pessoas têm dificuldade, né, de acessibilidade aí. Então aqui diz assim, ó, nas normas técnicas que regulamentam a construção de rampas, então existem algumas normas, ó, algumas regras técnicas que regulamentam. Elas vão dizer, né, elas vão informar como que as rampas devem ser construídas. Então, essas normas falam que a inclinação máxima permitida para uma rampa de acessibilidade não é descrita em graus, unidade habitualmente empregada quando trabalhamos com ângulos. Então, olha o que está dizendo aqui, na norma técnica, esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Essa inclinação desse piso que vinha aqui, ó, para o piso de cima, essa inclinação na norma técnica, ela não é, deixa eu apagar esse cara aqui, né, ó, na norma técnica, ó, essa inclinação aqui, você vai para lá, senão você não foi chamado aqui, né? Essa inclinação aqui na norma técnica, ó, normalmente para você medir o ângulo, que é essa abertura, essa distância entre uma semirreta e a outra, você usa graus, ok? Mas na norma técnica, ele não utiliza graus, utiliza porcentagem, aqui, ó. Então assim,
nas normas técnicas não é descrita, não tem descrição em graus, unidade que normalmente usamos, né, para medir ângulos, mas em porcentagem. Então, aí nós vamos trabalhar com as normas técnicas em porcentagem, ver qual é a porcentagem que pode ter essa inclinação aqui. Então diz assim, aqui na primeira, aí já vem uma proposta do autor para você fazer, ó. Já tem uma tarefa aqui. Vamos ver qual é a tarefa, ó. Assim, diz assim: as normas indicam que a inclinação máxima, ó, não pode passar de uma rampa de acessibilidade deve ser de 5%. Ou seja, essa inclinação aqui, ó, não pode passar de 5%. A inclinação máxima aqui é de 5%, tá vendo? Aí ele segue: esse percentual refere-se à altura entre os dois níveis interligados pela rampa e ao deslocamento horizontal necessário para se percorrer toda a rampa. Então diz assim, ó, para você calcular, ó, esse percentual, né, refere-se à altura entre os dois níveis. Então, para você calcular esse percentual, tem que calcular essa altura aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, essa altura entre o piso de baixo e aonde está a rampa. Então, tem que pegar essa altura aqui e multiplicar, ó, a altura que der aqui, vou medir, né? E vou multiplicar, ó, aqui, ó. Então, é a altura entre os dois níveis interligados pela rampa e o deslocamento horizontal. Tá vendo? O deslocamento horizontal. Apagou não, né? Apagou que não era para apagar. Tudo bem. Ó, entre o então eu vou pegar a altura entre os dois níveis, esse nível e esse, qual é essa diferença, essa altura, né? E o deslocamento horizontal necessário para se percorrer. Então assim, ó, uma pessoa que está aqui nessa rampa, que vai pegar a rampa aqui, tá vendo, ó? Ela vai começar a subir aqui, a pessoa, ó lá. Ó lá o carinha começando a subir aqui, ó. Ele vai subir a rampa. Que eu vou, quais dados que eu vou pegar para calcular uma inclinação? Vou pegar essa medida aqui, que é o desnível, ó, entre as duas alturas que eu preciso ligar, né? E o deslocamento horizontal. Aqui não é horizontal, tá vendo? Aqui está inclinada, ó. Esse aqui é o deslocamento horizontal, ó. Ó lá. Aqui a rampa vai ter. Esse carinha vai sair daqui e vai chegar aqui, ó. Aí acabou a rampa. Tudo bem? Então, esse daqui é o deslocamento horizontal. Então, para calcular uma inclinação, eu tenho que pegar a altura, né? E considerar a altura e considerar esse deslocamento aqui. Tudo bem? Vamos seguir? Então, vamos lá, ó. Na sequência, o que o autor põe para a gente, ó? De acordo com as normas técnicas, a altura deve representar no máximo 5% do deslocamento horizontal. Olha, essa altura aqui, ela tem que ser de no máximo 5% desse comprimento. Então assim, 5% é assim, ó. Se esse deslocamento aqui, ó, for de 100 metros, por exemplo, ó, for de 100 metros, né? Eu posso ter aqui de altura 5 metros, né? Ou seja, para cada 100 metros que eu tiver aqui de deslocamento, eu posso ter 5 metros de altura aqui, tá legal? Então é 5% aqui, ó. Eu posso ter 5 metros de altura se eu tiver 100 metros aqui. 5 centímetros de altura se eu tiver 100 centímetros aqui. Então tem essa relação aí que a norma estabelece. Na sequência, o que o autor põe para a gente, ó? Ele reforça, né? De acordo com as normas técnicas, a altura deve representar no máximo 5% de deslocamento horizontal. Muito bem. Posto isso, ele vem com uma tarefa para a gente fazer, ó. Na letra A aqui, ó. Represente, então representar. Represente a porcentagem dada no enunciado na forma de fração. Isso para você é fácil, tá vendo? Aqui, ó. Qual é a missão? Representar. Represente a porcentagem dada no enunciado. Qual que é a porcentagem? Aqui, ó.
5%. Então, vamos representar esse 5% na forma de fração. Como é que vamos fazer isso então? 5% você pode escrever assim, não é? 5%, usando o símbolo da porcentagem. Mas, assim como você lê o 5%, você pode escrever 5% assim, ó, 5%, que é igual, ó, que é a mesma coisa. O autor pediu para representar o que era porcentagem, ó, o que era porcentagem, e pediu para fazer em forma de fração. Então tá aqui, era uma porcentagem, transformamos numa fração. Mas ele segue aqui, ó. Em seguida, escreva essa fração em sua forma irredutível. Então, duas tarefas. A primeira era transformar a porcentagem numa fração. Transformamos. Agora ele pede para transformar essa fração numa fração irredutível. Você lembra, ó, fração irredutível é a menor de todas, não vai dar mais para reduzir. Então, temos que transformar essa fração numa fração irredutível. Opa, se eu tenho que reduzir, então eu tenho que dividir para diminuir, ó. Eu vou dividir o numerador por alguém e vou dividir o denominador por alguém. Quem que eu vou dividir? O 5 é um número primo. Só dá para dividir por 1 ou por 5. Se eu dividir 5 por 1, vai ficar 5. Não vai reduzir nada. Então, vamos dividir por 5. Olha lá. Divido por 5 o numerador e divido por 5 o denominador. Como é que vai ficar, então? Ó, se eu usei 5 em cima, tenho que usar o 5 embaixo também para dividir. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Aí, ó, se você conseguiu fazer isso, legal, põe certo aí na sua atividade, tá? Então, cumprimos a missão. Transformamos a porcentagem numa fração e depois essa fração ficou irredutível. Chegou em 1, ó, 1 não dá para reduzir mais. Fácil, né? Bem legal. Olha aqui a proposta da tarefa B. Vamos dar uma olhadinha com muita atenção no enunciado, ó. Um arquiteto está projetando uma rampa que deverá ligar 2 pisos com uma diferença de 50 centímetros de altura. Olha só, a diferença é de 50 centímetros de altura entre eles. Então, o arquiteto vai ter que interligar 2 pisos. Vamos imaginar um piso aqui, ó, e um piso aqui em cima, né? Aqui é um piso, ó, e o arquiteto tem que interligar esses 2 pisos, né? Porque, ó, alguém que está aqui, ó, vai ter que subir aqui em cima, né? Então, ele diz que, ó, a diferença, ó, aqui, ó, o arquiteto está apresentando uma rampa que deverá ligar 2 pisos, ó, 2 pisos com uma diferença de 50 centímetros de altura. Ou seja, daqui, ó, até lá no piso de cima, ele está dizendo que aqui, ó, que aqui tem 50 centímetros de diferença. Então, é essa a orientação, né, a instrução até aqui do autor. Aí diz assim, ó, se a rampa tiver a máxima inclinação, tem que ser máxima, ó, inclinação permitida pelas normas, qual deverá ser o deslocamento horizontal de uma pessoa que percorra toda a rampa? É isso aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é o deslocamento horizontal, né? Se a rampa tiver a inclinação máxima, quanto que essa pessoa vai percorrer horizontalmente, daqui até aqui? Então é isso. Quanto que essa pessoa vai percorrer daqui até lá? Só que eu não vou calcular, não é percorrer aqui, é percorrer horizontalmente, aqui embaixo. Agora, eu posso deixar a rampa, deixa eu apagar esse cara que não ficou legal. Ó, eu posso, né? O arquiteto pode projetar a rampa com essa inclinação. Vai ficar muito inclinada, né? Diz que, ó, tem que ser de no máximo 5% a norma, né?
Então, qual é a nossa missão? Ó, aqui está a missão. Qual deverá ser o deslocamento horizontal? Temos que calcular, na verdade, essa distância aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o deslocamento daqui até aqui, ó. Qual é esse deslocamento horizontal? A pessoa vai subir a rampa aqui e aqui é o final da rampa. Então, qual é esse deslocamento? A nossa missão é descobrir esse deslocamento. Como é que podemos descobrir isso daqui? Você lembra que nós tínhamos aqui, ó, que eu posso, se aqui eu tiver 5 metros, eu posso ter 100 de deslocamento, que dá 5%, não é? Então, o que nós sabemos já da experiência do exercício anterior? Ó, eu sei que se eu tiver 5 metros de diferença, né, 5 centímetros de diferença, eu posso percorrer, eu posso ter um deslocamento de 100 metros aqui embaixo, né? Lá, ó, para cada 5 metros aqui, para cada 5 aqui, é 100 aqui embaixo. Ok, então, se eu tiver 5 centímetros de altura, eu tenho que ter 100 metros para deslocar, né, na horizontal. Só que eu tenho que chegar, ó, em 50 centímetros de altura. Eu tenho que fazer esses 5 virar uns 50. Como é que eu posso fazer? Aqui, achamos uma fração irredutível, que é uma fração equivalente, porque eu queria reduzir, então nós dividimos. Agora, eu tenho que aumentar de 5 para 50, então vamos multiplicar em vez de dividir. Agora 5 para virar 50, vai multiplicar por quanto? Por 10, né? Perfeito! Só que, para chegar numa fração equivalente, se você multiplicar em cima por 10, você também tem que multiplicar o denominador por 10. Aí você pode, não tem problema. Então, esta primeira fração vai ser igual à segunda, só que com números diferentes. 5 vezes 10, 50. Olha lá, essa era a ideia do autor. E embaixo, ó, 100 vezes 10, 1000. Está aqui, ó. Ou seja, para eu ter 50 centímetros de diferença aqui, ó, entre os dois níveis, eu tenho que ter 1000 centímetros no deslocamento horizontal. Então, isso aqui embaixo, ó, tem que ser 1000 centímetros. Bem legal, né? Ó, tem que ser 1000 centímetros. Tá, mas se eu quiser escrever isso em metros, quanto dá 1000 centímetros em metros? Para ficar mais fácil de eu imaginar a distância aqui. Ah, é fácil, né? Transformar centímetros para metros. Você lembra? Ó, a tabelinha. Você tem metros, aí você tem decímetro e você tem centímetro. 1000 centímetros quer dizer que vai acabar o 1000 aqui, ó. Ó, 1000 centímetros, se você pôr na tabelinha, ele vai ficar assim, ó. Olha lá, 1000 centímetros, né? 1000 centímetros equivale a 100 decímetros e equivale aqui, ó, a quantos metros? Olha lá, em metros, 10 metros. Então ele tem 1000 centímetros ou 10 metros. Bem legal, né? De você responder aí, ó. É isso, legal? Vamos ver o D? Bora lá então, ó. Qual é a proposta do autor aqui nesse D? Vê se você entende, vê se você consegue fazer. Porque a ideia da videoaula é essa, a gente explicar uma parte e assim que você entender, você para o vídeo, tenta fazer sozinho, não vai ficar só copiando, né? Depois você vem aqui e confere se você entendeu. Aí se tiver errado você corrige, ok? Então vamos lá, tenta fazer o exercício C aí, vê se você consegue. Se conseguir, parabéns, senão você volta aqui para ver como é que dá para fazer. Uma das maneiras. Pronto, tentou fazer? Então vamos ver se você conseguiu, ó. O enunciado dá sempre a dica do que é para ser feito. Então, muito cuidado para interpretar o enunciado, ó. Exercício C. Partindo do ponto P, então temos que partir aqui do ponto P. Da malha quadriculada, desenhe, olha aqui, ó. Teremos que desenhar alguma coisa. Desenhe com a régua uma rampa com 5% de inclinação que interligue os níveis 1 e 2 indicados na figura. Então ele já falou,
Aí você tem que colocar uma régua, aqui ó, colocar uma régua, sair do ponto P, partindo do ponto P, né? Você vai fazer uma rampa, que ela vai ter 5% de inclinação, e você vai ligar, interligar os níveis 1 e 2. Aqui ó, nível 1 e nível 2, ok? Então a nossa missão é interligar esses dois. O que você vai fazer então? Ele manda usar uma régua. É só você pegar uma régua, ó, sair do ponto P, nível 1 está aqui, nível 2 está lá, ó lá, e ligar nível 1 no nível 2. É isso que ele pediu para você fazer. Fácil, né? Bem tranquilo. E ele está dizendo que você fazendo isso daqui, que aqui ó, vai ter uma inclinação de 5%. Então ele está dizendo que aqui, essa inclinação aqui ó, é de 5%. Opa, mexeu sem querer. Vamos lá. Ó. Essa inclinação aqui ó, ele diz que é de 5%. Fácil, né, de fazer? Bem tranquilo, hein? Vamos ver na sequência aqui que ele pede. Foi fácil demais essa, ó. Tarefa D. Ele pede agora, a instrução é: com o transferidor, determine a medida. Então vamos ter que achar uma medida. Determine a medida em graus do ângulo de inclinação da rampa. Então aqui, quando você construiu, ele disse que ia ficar em 5% de inclinação. 5%. Agora ele quer saber qual é essa inclinação ó, em graus. Para calcular, ele manda você usar o transferidor. Tudo bem? Sabe usar o transferidor? Então tá bom, então tá legal. Ó, se você não souber, vou te dar umas dicas aqui. Você sabe que o transferidor tem aquele transferidor que é de volta inteira que nós comentamos, e tem um transferidor que é assim, ó. Vamos pegar uma linha mais escura, né? Essa linha aqui tá apagadinha, ó. Cadê? Vamos pegar você aqui, ó. Então assim, ó. O transferidor é um instrumento mais ou menos assim, ó, né? Ó, ele vai ser assim, certo? Então você vai posicionar o transferidor aqui, ó. O transferidor você sabe que ele tem, né? Se você usar o seu transferidor, não vai ficar legal aqui não, mas dá para ter uma ideia, ó. O transferidor é uma ferramenta mais ou menos assim, né? Ó. Ficou bem feio mesmo, né? Vamos tentar melhorar um pouquinho esse cara aqui, ó. Depois a gente faz a reta de novo aí que acabou apagando. Ó, o transferidor, vamos tentar de novo, ó. Ele é uma ferramenta mais ou menos assim, ó. Você sai daqui e, né, ó. Ele é mais ou menos assim, tá legal? E nós tínhamos uma reta, né, que acabou sumindo, que era essa reta aqui, ó. Ligava o ponto P até o nível de cima aqui, ó, até para deixar uma rampa que interligue os dois níveis. E vimos que essa inclinação aqui, ó, era de 5% em porcentagem. Agora, ele mandou você pegar o transferidor e medir em graus. Então, seu transferidor é assim. Aqui, ele tem uma meia voltinha que você vai encaixar bem no ponto P. E você vai ver aqui, ó, essa reta passou por que número aqui, ó, no seu transferidor? Vai ter 5, 10, 15. Passou por que número? Você olhar com calma, você vai ver que vai passar bem pertinho do 3. Dá uma olhadinha aí. Confere. Vê se é isso mesmo, né? Ou seja, qual é a medida aqui? Vai ser aproximadamente. Então você pode responder, ó, com o transferidor, determine a medida em graus do ângulo de inclinação. Então essa inclinação aqui é de 5%. E ela vai ser aproximadamente, ó, você pode colocar aí, aproximadamente 3 graus. Legal, né? Fácil de fazer, não foi? Então vai ser de aproximadamente 3 graus aí, tá certo? Vamos ver se aparece. Aqui não pegou o grau, ó. Para dizer que é grau, tem que aparecer a bolinha ali, né? Ó, essa bolinha não pega aqui, ó. Vamos ver assim, pegou. Olha lá, aproximadamente 3 graus é a inclinação, você viu? É muito comum a gente medir essa abertura, esse ângulo em graus, mas a norma técnica ela mede em porcentagem. Tudo bem? Tá entendendo? Vamos seguir então? Então vamos lá. Vamos aqui falar pra gente aqui, ó.
olha o que o autor vem. Olha a história do autor agora. Vamos entender, ó. Aqui é o começo da página. Exercício 2, ó. Tensão penunciada. No caso das rampas que ligam a rua à calçada, em locais de travessia de pedestres, as normas permitem que a inclinação chegue a 7%. Você viu? No geral, a inclinação é de 5%, né? Mas quando é aqui, ó, da rua para a calçada, essa inclinação aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tem uma inclinação, né, ó, da rua para a calçada, tá vendo, ó? Essa inclinação aqui, ó, né? Aqui não ficou legal, vamos apagar porque não é essa ferramenta. Tá vendo, ó? Aqui é a rua, aqui é a calçada. Vai ter uma rampa, né? Vai ter uma rampa. Então, aqui fica melhor, ó. É uma rampa. Ele diz que essa inclinação aqui, ó, da rampa para a calçada, pode ser de 7 graus. Então, pode ser de no máximo 7 graus aí. Tá legal? Essa inclinação aqui, você vai perceber ela aqui também, ó. Ó, essa inclinação vai subir ali em 7 graus daqui para lá. Se você perceber, ó, né, ó, é assim, ó. Essa pista vem para lá, mas a rua continua, a rua vem aqui, ó, né? Então essa inclinação aí, ó, é de 7 graus, tá? No máximo, né, da rua para a calçada. Posto isso, o que o autor vai falar? A figura a seguir, ó, a figura a seguir representa o perfil de uma calçada e de parte da rua. Então, aqui está representando essa ilustração, né? Ó, aqui é a calçada e aqui um pouco mais baixo é a rua. Uma rampa de acesso a essa calçada deverá ser construída com 7% de inclinação. Olha só, começando do ponto P e seguindo até o ponto do segmento AB. E agora? Ele diz assim, olha, aqui está a calçada, né, e aqui está a rua. Vamos ter que fazer uma rampa de acesso. Diz aqui, ó, começando pelo ponto P e seguindo até um ponto, e não falar onde é, ó, até um ponto do segmento AB. Então, a nossa reta, ó, ela vai começar no ponto P e vai parar em algum lugar desse segmento, que começa no A e termina no B. Agora, a questão é, aonde que ela vai ser? Será que aqui é a inclinação? Será que a inclinação a rampa vai ser assim? Ou vai ser assim? Ó, várias inclinações possíveis, né? Aonde que ela vai pegar? Para você poder fazer isso, você vai ter que usar, então, o transferidor. Tá legal? O transferidor, o que você vai fazer com ele? Ó, você posiciona o transferidor aqui, ó. Olha lá. Aqui é o ponto P, então aqui é a sua base. Você vai posicionar o transferidor mais ou menos assim, ó. Imagina que ele está aqui, né? Aqui, ó, o transferidor está assim, ó. Aqui está bem no meio do transferidor, ó lá, bem no meio. Então, você vai pegar o seu transferidor e aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aonde tiver o 6, o 5, né? Você vai contar mais 2 para cima. Então imagina que aqui seja o 7, ó. Então a sua reta, ela vai ficar com 7 graus. Ela tem que passar aqui, ó, nessa inclinação, tá? Então aí, ó, é fundamental que você use o transferidor para fazer esse trabalho. Então é basicamente isso que você vai fazer. Legal? Então, ó, começando, né, a sua, ó, uma rampa de acesso a essa calçada deverá ser construída com 7 graus de inclinação, começando no ponto P e seguindo até onde? Até um ponto do segmento AB. Então ela vai vir até aqui, ó. Aqui é um ponto, ó, do segmento AB, que começa em A e termina em B. Tá legal? E essa inclinação daqui para cá, olha só, você vai colocar no transferidor, ela tem que ser de 7 graus. Tá aqui, ó. Tem que ser de 7 graus. Então mede com o transferidor e faz a ligação aí. Viu? Foi legal, né? Então foi.
Aí ele segue explorando ainda essa imagem, ó. Olha o que ele diz agora na letra A. Aqui é só para você construir, né, essa base para depois responder essas questões aqui, ó. Usando régua, vamos usar régua e transferidor, determine o ponto Q pertencente ao segmento AB, que deverá corresponder à extremidade da rampa. Então tá, depois que você fez a rampa, ele está falando, olha, aonde encostar aqui é para você chamar de ponto Q. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ó, usando régua e transferidor, determine o ponto Q. Ok? Esse ponto Q pertence ao segmento AB, tem que estar em cima desse segmento que começa em A e termina em B, e que deverá corresponder à extremidade final da rampa. Então esse ponto Q, ó, é o ponto lá do final da rampa, né? Então bem aqui, ó, é o ponto Q, ó, bem no final da rampa aqui. Então bem fácil aí, bem tranquilo, né? Ó, mais ou menos aqui, ó, é o ponto Q, certo? Tranquilo? Vamos ver o exercício B agora. Consegue fazer sozinho? Então vai lá, tenta fazer. Vamos ver. Vamos ver se acertou. Olha o que o autor fala aqui, ó. Sem usar o transferidor agora, hein? Sem usar o transferidor, calcule a medida do ângulo. Ó, ângulo CPQ. Qual é o ângulo CPQ? É o ângulo formado por uma reta que começa no ponto C, vai lá no ponto P e volta, vai no ponto P e volta para Q. Então vamos lá. Temos que achar esse ângulo aqui, ó, CPQ. Então é uma reta que vem do C. Vamos fazer diferente a cor? Pode ser roxo? Pode, né? Ó, então a reta CPQ, ó, essa reta aqui, ó, que sai do ponto C, tá vendo, ó? Sai do ponto C e vai até o ponto P. Do ponto P e desvia até o ponto Q. Então daqui para cá, ó lá, ele quer calcular esse ângulo aqui, ó. Quanto mede então esse ângulo aqui? Ó, o ângulo CPQ é esse ângulo aqui, ó. Exatamente esse, ó. Ó, que começa aqui e vai até lá, ó. Esse ângulo ele quer calcular até aqui, ó. Quanto mede esse ângulo? Só que ele fala para você não usar o transferidor. E aí? Quanto mede? Como é que você chega lá? Ah, tá. Você sabe, claro que você sabe, que a meia-lua inteira ela tem 180 graus. Então imagina, ó, aqui já tem 7 graus, ó, 7, né? Ele vai continuar depois, ó, até chegar em 180. Então, 7 para chegar lá em 180 graus, falta quanto ainda? É só você fazer, né? Ó, 180 graus, que vai ser ela inteira, ó, a meia-lua inteira, 180 graus. Aqui já tem 7, que você já usou, então você tira o 7. Aí, ó, 180 graus. Se você tirar 7 graus, 173 graus. Então, é esse ângulo aqui, ó, ele mede 173 graus. Legal também, né? Bem fácil de fazer aí, tá? E você pode responder aqui, ó lá, 173 graus. Vamos ver o C? Olha a proposta do autor na tarefa C, ó. Ah, agora é tranquilo, ó. Classifique, então classificar é falar o nome dele. Classifique os ângulos CPQ e DPQ em agudo, reto ou obtuso. E agora, esse CPQ é agudo, é reto ou é obtuso? Lembra, para ele ser reto, ele tem que ter 90 graus, né? Ó, se ele for para cá, ó, menor que 90 graus, ele é agudo. Se ele for maior que 90 graus, até chegar em 180, ele é obtuso. CPQ, qual que era o ângulo? Esse aqui, ó. Ó, que é o C, né? Deixa
eu apagar aqui, depois se precisar você retoma, tá? Ó, aqui ó, ângulo C vai até o P e vai até o Q. Quantos graus deu aqui? 173. 173 está para frente do 90, é maior que 90. Então é um ângulo obtuso. Então vamos lá. Ó. Esse CPQ, vamos responder assim, ó. Esse CPQ, ó, esse cara aqui, ó, esse CPQ, nós sabemos que ele é maior que 90, ele é 173 graus, né? Então ele é obtuso. Olha lá, vamos escrever aqui, ó, ele é um ângulo obtuso. Essa é a classificação dele, né? Ah, e esse ângulo aqui, ó, o outro ângulo que o autor pediu foi esse ângulo aqui, ó, DPQ. Vamos ver onde é que está esse ângulo. Começa no D, vai até o ponto P e vai para aqui. Ah, aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó. Vamos pegar uma reta com uma outra cor agora, ó. Nós queremos saber esse ângulo aqui, ó, DPQ. Então D sai do D, vai até o P e do P vai até o Q. Ó, é esse ângulo aqui, ó. Já está calculado, na verdade, né? Quanto deu aqui? 7 graus. 7 graus é aqui, ó. Aqui é 90, é reto. Para cá é menor que 7, então ele é agudo. Então, tranquilo de resolver também. Esse ângulo DPQ é um ângulo agudo. Olha lá, que legal, né? Que fácil, hein? Quer ver o D? Bora lá ver o D então, ó. Exercício D. Olha o que o autor diz. Determine a inclinação. Vamos ter que achar a inclinação, hein? Determine a inclinação em porcentagem de uma rampa de 7 graus de inclinação. Aí dá uma dica, ó. Para realizar o cálculo, você pode fazer medições com a régua na figura acima. Por que ele está mandando usar a figura acima? Porque ele quer saber, ó, determine a inclinação em porcentagem. Lembra, aqui, ó, para achar a porcentagem, como é que nós temos que fazer? Você lembra, ó? Para achar a porcentagem que eu falei, você tem que considerar a altura, né, dos dois níveis aqui e a distância horizontal. Então vamos lá, ó. Para calcular isso, vamos voltar para o exercício, tá aqui, ó. Para calcular, mandou medir aqui. Nós temos que medir então essa figura aqui, né? Então vamos medir, ó. O desnível aqui dá para a gente fazer assim, ó. Esse desnível, ó, daqui até aqui, ó. Vamos medir isso aqui com uma régua. Pega a régua e meça aí. Vê quanto vai dar essa altura, que é o desnível. Vai dar mais ou menos quanto? Aproximado, né? Porque talvez não dê certinho na régua aí, ó. Ah, tá. O meu também deu isso, ó. Deu mais ou menos 1,3 centímetros. Essa altura, ok? Agora, com a régua, vamos medir esse deslocamento, ó. Daqui, da onde ele estava, né, ó. Ele vai sair daqui do ponto P e vai se deslocar até aqui, ó, horizontalmente. Mede aqui com a régua. Vê quanto vai dar essa medida aí. Você mediu? Quanto deu? 9,4, mais ou menos, né? É, eu também cheguei mais ou menos nisso, ó. Então, daqui até aqui vai dar mais ou menos 9,4. Tá aí. Para achar a inclinação, nós vamos usar então essa altura, né? E esse comprimento aqui, ok? Então você vai lá, faz as suas contas, vê se você consegue. E aí, conseguiu? Não? Eu vou te ajudar então, ó. Para você transformar em porcentagem, basta você multiplicar aqui, ó. Multiplica 1,3 por essa medida, que dá 9,4 aqui, ó. Essa multiplicação para você ver. Aqui está em centímetro também, né? Ó, tá tudo em centímetro. Então faz aí 1,3, faz aí a continha, ó. 1,3 vezes 9,4. Vê aí quanto é que vai dar isso. Dá uma olhadinha aí.
Depois você me fala quanto vai dar, tá legal? Não, é 1,3. Pode ser na calculadora, não tem problema. 1,3 vezes 9,4. Quanto que deu? Mais ou menos, ó, deu 12,22. Ou seja, aqui, ó, ele pede aqui, ó, determina a inclinação em porcentagem. 12,22, mais ou menos 12%. Tá bom assim a resposta, ó. Então é de aproximadamente, ó, aproximadamente aí 12%. Legal? Então, para transformar em porcentagem, você pode fazer essa multiplicação, né? Bem fácil, não foi? Tem mais para a gente fazer? Vamos dar uma olhadinha mais um pouquinho? Vamos lá. Ah, tá. Vamos ver só mais essa parte aqui. Aí a gente para a videoaula para ela não ficar muito extensa, tá legal? Vamos ver qual é a proposta do autor aqui pra gente, ó. Ah, ângulos consecutivos, complementares, suplementares e adjacentes, né? Então agora ele vai falar somente de ângulos aí, tá bom? Então são vários tipos de ângulo, né? São os complementares, os suplementares e os adjacentes. Então vamos lá fazer a primeira parte, ó. Diz assim, autor, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos pegar o marca-texto, ó. O relógio da figura a seguir possui 3 ponteiros: o das horas, o dos minutos e o dos segundos. A cada instante, esses ponteiros definem 3 ângulos diferentes, cujas medidas estão relacionadas entre si. Vamos explorar essas medidas. É claro, né? Ó, você percebe que os ponteiros, eles são inclinados, eles são retas, né? Ó, né? E elas se tocam. Então forma ângulo aqui e forma ângulo também, ó, daqui para cá. São 3 ângulos aí que eles formam, pelo menos, tá legal? Bom, posto isso, o autor começa aqui no exercício 1, ó. Usando o transferidor, determine a medida do ângulo formado pelos ponteiros. Então, é para usar o transferidor, hein? Não é para calcular. Então, determine a medida do ângulo formado pelos ponteiros, letra A, das horas e dos segundos. Então, assim, nós vamos ver qual que é o ângulo formado pelo ponteiro das horas. Esse é o ponteiro das horas e esse é o ponteiro dos segundos. Então, com um transferidor, você vai encaixar aqui e ver quanto mede esse ângulo. Legal? Fácil, tranquilo, né? Ah, você não sabe usar o transferidor? Tá meio enrolado? Vou te dar umas dicas aí, ó, com essa cor aqui, tá? Ó, aqui é onde as retas se encontram, não é? Então você vai posicionar o transferidor aqui, ó. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, é só um esboço aqui, tá legal? Seu transferidor, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Aí quer saber qual é o ângulo formado pelos ponteiros das horas e segundos. Horas é esse daqui, segundo é esse. Então, você vai encostar e vai ver aqui, ó. Tá, se aqui for o transferidor, ó, ele vai pegar aqui, ó, em que número do transferidor? Olha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Que número que vai pegar aqui no transferidor essa reta? Dá uma olhada. Olhou? Mais ou menos quanto? É, mais ou menos 17 graus, né? Então aí, ó. Qual é o ângulo formado? É mais ou menos aí, ó, 17 graus. Então, você põe lá, ó, 17 graus. Bem legal, né? Depois vem o B, ó. Determine a medida do ângulo formado pelos ponteiros. Agora no B, ó, os quais ponteiros são? Dos minutos e dos segundos. Agora não são mais esses, tá? É dos minutos, que está aqui, ó. Esse é dos minutos e dos segundos. Então não vai usar esse daqui agora, ó. Vai usar assim, ó. Olha lá. Dos minutos e dos segundos. Você viu que esse pedacinho que nós calculamos, ó, aqui deu 17 graus, não foi? Para não esquecer, vamos escrever aqui, ó. Aqui deu 17 graus, essa medida. Ah, tá. E agora, fazendo os minutos e os segundos. Essa parte aqui já tem dado 17, que nós vimos. E aqui, quanto deu? Mede aí.
no seu transferidor. Ó, se você posicionar o transferidor, vem aqui, ó. Pegou em que número aqui no transferidor, ó? Você viu? Quanto pegou? 45? Legal! Quer dizer que esse ângulo aqui, ele tem 45 graus. Você viu? Bem fácil, hein? 45 graus. Olha lá. Então, qual é o ângulo formado? Pelo ponteiro dos minutos e dos segundos. Aqui, ó. 45 graus. Legal. Vamos para o exercício 2, então. O que tem no 2 agora, ó? A partir... Opa, vamos ver, ó. A partir das medidas que você determinou no item 1. Então, vamos olhar aqui as medidas do item 1. É possível calcular a medida do ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos? Explique seu raciocínio. Então, vamos lá. Eu tenho essas duas medidas, ó. Com essas duas medidas, eu consigo saber qual é o ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos? Ó, o da hora é esse daqui, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui é a hora. Esse ângulo aqui agora, ó, pelo ponteiro das horas e dos minutos. Eu consigo descobrir que ângulo é esse que vai daqui até lá embaixo? Claro que dá, né? Porque aqui, ó, você já sabe, ó, aqui, ó. Aqui, ó, tem 45 graus. Vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui tem, ó, daqui até aqui, ó, tem 45 graus. É só somar com esse 17 daqui de baixo. Olha lá. Então, é só somar 45 mais 17. E se somar isso daí, quanto é que vai dar? 60 e quantos graus? Você conseguiu? 62? Perfeito, ó. 62 graus. Então, o ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos é um ângulo de 62 graus. Legal, né? Então, só colocar aqui, ó, o ângulo de 62 graus. Lembrando, né, que nós somamos aqui, ó, 17 graus que tinha aqui mais 45 graus. E aí chegamos nesse resultado. Foi fácil, foi tranquilo, né? Será que tem mais? Ó, o que o autor tem pra gente agora? Ah, ele fala assim, ó. Para responder o item 2, você provavelmente utilizou uma propriedade dos ângulos consecutivos, embora não conheça ainda a sua definição. Vamos apresentá-la. Então, quando você somou esses dois ângulos, eles são ângulos consecutivos. É uma propriedade. Olha só, quando é propriedade, quer dizer que é uma regra, né? Que sempre vai acontecer isso. O autor diz aqui então, ó, ângulos consecutivos são aqueles que possuem um lado em comum. O que quer dizer um lado em comum? É que tem um lado que serve para os dois ângulos. Aqui embaixo, por exemplo, tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, ó, tem dois ângulos. Mas essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ela vai servir, vou fazer ela mais forte, né? Ela está muito escura lá, ó. Essa e mais um pouquinho mais grossa, ó. Essa reta aqui, ó, é uma reta comum para formar um ângulo para baixo e para formar um ângulo para cima. Quando pertence aos dois, é uma reta comum. Então, assim, ó, ângulos consecutivos são aqueles que possuem um lado comum, né? Localizado entre os dois lados, como esses ângulos abaixo. Por exemplo, ó, você tem esse ângulo aqui, ó. Vamos fazer esse ângulo aqui, ó. Ó, esse ângulo, ó. Esse ângulo vem aqui, ó. Qual é o consecutivo? Quem vem depois dele? O ângulo de baixo, né? E para lá também, se eu sair daqui, ó, eu começo a medir o ângulo aqui. E qual é o consecutivo? Quem vem depois dele? Esse ângulo de cima. Então, quando você tiver um lado aqui, ó, que pertence a dois ângulos, esses dois ângulos são chamados de ângulos consecutivos. Que legal, né? Vamos seguir. Ah, aqui fala assim, ó. Tá vendo? É muito comum, né, você chamar o ângulo por letra na matemática. E normalmente são usadas letras gregas para definir ângulo, ok? Então tá falando aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo, ó, ele está chamando de ângulo alfa, lá. Uma letra alfa aqui, ó. Lembrando que alfa é uma letra do alfabeto grego. Então ele fala, olha, esse daqui é um ângulo qualquer, ó. É um ângulo alfa, né?
ele chama de alfa aqui, ó. E esse daqui, ó, ele chama de ângulo beta. Esse ângulo aqui é um ângulo beta. Então, ele não colocou número, ele colocou uma letra para dizer qual é o ângulo. Ele não colocou quantos graus médios, colocou uma letra, tá? E ele indica aqui do lado, ó. Aqui, ó. Os símbolos alfa e beta representam letras do alfabeto grego. Ó, alfa escreve assim e beta. Então, geralmente usamos letras gregas para representar medidas de ângulo. Legal. E diz assim, ó. Nesse caso, a medida do ângulo POR aqui, ó. P vai até o O e vai até o R. Essa medida maior aqui, ó, não é verdade? Formada pela justa posição dos dois ângulos consecutivos, é igual à soma dos ângulos. Então, esse ângulo grande é igual à soma dos dois pequenininhos aqui. Tudo bem? Vamos ver a próxima página que tem pra gente? Deve ter alguns exercícios, né? Aí já a gente para tomar um café. Tá legal? Vamos ver a sequência aqui. O que o autor traz então, ó. Posto isso tudo, o autor está trazendo aqui alguns relógios. Vamos ver o que ele diz pra gente, ó. Aqui, ó. Terceiro exercício, olha aqui, ó. Na figura ao lado, vamos ver bem anunciado. Na figura ao lado, os ponteiros das horas e dos minutos estão localizados sobre duas retas perpendiculares. Então, na figura ao lado, os ponteiros das horas e dos minutos, esses ponteiros, ó, das horas e dos minutos, estão localizados sobre duas retas perpendiculares. Perdão. E o ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos é de 35 graus. Tá lá. Ele deu alguma informação. Aí ele pergunta, ó. Então percebe, ó. Ele tá dizendo assim, o ponteiro das horas. Esse ponteiro das horas aqui, ó. Vamos pegar você, cadê você, ó? Diz assim, ó. O ponteiro das horas, que é esse ponteiro aqui, ó. Né? Ó lá. Ó, o ponteiro das horas e o dos minutos, que é o dos minutos, ó. Diz assim, ó. Estão localizados sobre duas retas perpendiculares. Então, retas perpendiculares são retas que formam aqui, ó, 90 graus. Então, aqui tem 90 graus, ó, o ângulo maior tem 90 graus, ok? Porque ele já falou que eles são perpendiculares. Aí disse assim, ó, ele completou aqui, ó. E o ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos mede 35 graus. Então, ó, o ponteiro dos minutos é esse aqui, não é? E o dos segundos é esse. Ele está dizendo que essa medida aqui, ó, é de 35 graus. Olha lá, ó. O ângulo formado pelo ponteiro dos minutos e dos segundos é de 35 graus. Essa foi a informação. Agora vem a pergunta. Qual é a medida do ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos segundos? Então tá. Ele quer saber a medida do ângulo formado pelos ponteiros das horas. Esse é o ponteiro das horas. E o dos segundos. Dos segundos é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele quer saber então qual é esse ângulo aqui, ó, que ele não falou. Quanto mede esse ângulo aqui? E agora? Ah, tá fácil, ó. Você sabe que esse ângulo do ponteiro das horas com dos minutos, você sabe que tem 90 graus, né? Então sabe que ele inteiro aqui, ó, daqui até aqui, você sabe que tem 90 graus, não é verdade? Né? Porque é um ângulo reto. Aqui já tem 35, ó. Quanto vai faltar para chegar lá nos 90? Então é só tirar a diferença. Então é só fazer aí, ó, 90 menos 35. Legal? Fácil, né? Vai dar quanto você falou? 55? Perfeito. Então, 55. Olha lá. Qual é a resposta aqui então? Ó, 55 graus. Bem fácil de você fazer, né? Se você entender, fica fácil. Vamos ver o exercício 4?
Já nós vamos parar, hein? Olha o exercício 4, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Na figura ao lado, então, olha o enunciado, hein? Na figura ao lado, os ponteiros das horas e dos minutos estão localizados sobre uma mesma reta. Ah, ó. Hora está aqui, minuto aqui. Então, está dizendo que eles estão em cima de uma mesma reta, ó. Dá para fazer uma reta aqui, ó, por baixo deles, né? É isso que ele está dizendo. Eles podem estar localizados, ó, em cima de uma mesma reta. Tudo bem? Ah, e o ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos mede 140 graus. Então, ponteiro dos minutos e dos segundos. Quem é? Vamos ver. Ó, ponteiro dos minutos é esse daqui. E esse é o dos segundos. Fala aqui, esse ângulo aqui entre os dois, ó, mede 140 graus. Olha lá, mede 140 graus. Isso foi o que ele disse. Agora vem a pergunta, ó. Aqui, ó. Qual é a medida do ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos segundos? Então, qual é a medida do ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos segundos? Olha aqui, ó. Hora está aqui, segundo está aqui. Ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó, que foi formado. E aí, como é que você vai descobrir? Ah, nós sabemos, ó, que essa medida aqui inteira, ó, isso aqui tudo, ó, né, é um ângulo raso. Tem um ângulo de 180 graus. Se der a meia lua inteira, tem 180 graus. Aqui, ó, já deu 140 graus, ó. Quanto falta para chegar em 180? Quanto? 40, perfeito. Porque se aqui for 40 graus, ó lá, ó, aí você vai ter 140 aqui com mais 40, 180. Então, resposta aqui, ó, 40 graus, né? Olha lá, 40 graus, viu? Bem legal, né? Bem fácil, tá vendo? Por que o autor fez isso aqui? Ele falou assim na sequência, ó. Para determinar a medida do ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos segundos, conhecendo a medida do ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos, você precisou calcular no item 3 quanto faltava para 90 e no item 4 quanto faltava para 180. É verdade, ó. Aqui no terceiro exercício você tinha 35 e tinha que completar até 90, né, que era um ângulo reto. Aqui no quarto, ó, você tinha 140 e tinha que chegar em 180. É o que ele está dizendo, ó. No terceiro exercício, ó, que ele põe aqui, ó. No item 3, ó, você tinha que ver quanto faltava para 90 graus. E no item 4, você teve que ver quanto faltava para 180. Então ele segue falando assim, ó. Os ângulos envolvidos nessas duas situações recebem nomes especiais. Então, assim, quando acontece isso, tem um nome na matemática, ó. Olha aqui, ó. Dois ângulos agudos, ó. Dois ângulos agudos são chamados complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Por exemplo, se você somar aqui, ó, esse ângulo era 35. Esse aqui, nós vimos que era quanto? 55, ó. Aí, quando você somou, quanto deu? Deu 90. Então, esses dois ângulos, se você somar e der 90 graus, eles são chamados de ângulos, ó, complementares, tá vendo? Dois ângulos são chamados de complementares quando a sua soma, né, der 90 graus. Foi o primeiro caso. Ele deu outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, dois ângulos. Se você tiver um ângulo começa a 20 graus e outro 70, se você somar os dois vai dar 90. Então eles são complementares. Fácil, né? Bem legal. Então, nesse caso, ó, dizemos que 20 é o complemento de 70. E também podemos falar
que 70 é o complemento de 20, porque os dois juntos dão 90 graus. Tudo bem? É o que está dizendo lá, nós calculamos no item 3. Ó. No item 3, você calculou o complemento de 35. Era isso, né? Ó. Você já tinha 35, que ele deu aqui, ó. Ó, ele deu 35, tá vendo? Ó? Já tinha 35. O complemento dele foi 55, né? Que era para chegar em 90, ok? E no outro exercício, ó o que ele fala, ó. Aqui no outro, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, ó, se você somar os dois e der 90, são ângulos complementares. Agora, se você somar os dois, igual a esses dois, e der 180 graus, né, ó, agora não são complementares, são chamados de ângulos suplementares. E aí segue aqui, ó. Por exemplo, dois ângulos de medidas 50 graus e 130, ó, são suplementares. Por quê? Se você somar 50 com 130, vai dar 180, né? Nesse caso, ó, dizemos que 50 é o suplemento de 130. E também o contrário, que 130 é o suplemento de 50, né? Então, somou os dois, dá 90 graus, são complementares. Somou os dois, deu 180, são suplementares. Foi fácil, né? Então, ele segue aqui, ó. Dois ângulos suplementares que são também consecutivos recebe o nome de ângulos adjacentes, como os ângulos da figura abaixo, ó. AOB e BOC são ângulos adjacentes. Por quê, ó? AOB é esse aqui, ó. Começa no A, vai até o ponto O e sobe para B. Então é um ângulo que ele começa aqui, ó, né, ó. Cadê? Ó, ele começou aqui, ó, e terminou aqui. Aí depois não continuou? Continuou. Então o consecutivo dele, ó, é quem vem depois dele, ó, é chamado de ângulo adjacente. Por quê? Um ângulo está ao lado do outro. Tudo bem? Então ele é adjacente. Presta atenção aqui, não são todos, ó. Dois ângulos suplementares, hein? Então, quando vai dar 180 graus, ele é chamado de ângulo adjacente. Bem legal, né? Então, assim, aí o autor está propondo para a gente mais uma informação aqui, ó. Não é exercício, é só uma informação. Então, vamos lá. O que ele diz aqui, ó? Ó, cadê? Saiu da página, volta para a página. Deixa eu descer aqui, ó. Diz assim, ó. Então, já vimos ângulos complementares e suplementares. Vimos também ângulos adjacentes e consecutivos, né? Lembra dos consecutivos? Né? Quando aqui dois ângulos com 90 graus são consecutivos, né? E aqui 180 graus são adjacentes. Na sequência, o autor colocou aqui, ó, até fugiu a página de novo. Ângulos opostos pelo vértice. É conhecido como OPV. Ângulo, né, ó, opostos pelo vértice, tá? Aí é só uma informação, ó. Você sabia que lá no final do século XIX, né? Tudo bem, não vai precisar disso agora. Depois você pode ver com calma. Ok? E continuou a historinha aqui, ó. Olha lá. Aí ele coloca assim, ó. Observe agora as duas figuras a seguir. A primeira representa um mapa atual que mostra parte do bairro de Savassi, em Belo Horizonte. Então aqui, ó, é um mapa, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, agora observe, cadê, ó? Observe agora as duas figuras a seguir. A primeira representa um mapa atual que mostra parte do bairro de Savassi. E está falando aqui em cima a historinha sobre esse bairro, né?
o bairro de Savassi, em Belo Horizonte, ó. Onde está localizada a Praça da Liberdade. Então aqui, ó, é o bairro de Savassi e aqui tem a Praça da Liberdade. Na segunda imagem estão destacadas a Avenida Brasil e a Rua Gonçalves Dias e os 4 ângulos que são determinados pelo encontro das vias. Então o que ele está dizendo, ó, aqui tem o mapa e aqui fez um rascunho do mapa, né? Esse cruzamento aqui, ó, tá vendo, ó? Esse cruzamento aqui, ó, da Avenida Brasil com a Gonçalves Dias e também essa rua aqui, que é rua o quê? Não tá dando pra ver, tem que aumentar, né, ó. E essa rua aqui, ó, tá vendo? Bom, essa rua ele não usou, né? Então não vai precisar. Ele tá falando, ó, desse cruzamento dessas duas ruas. E diz aqui, ó, e os 4 ângulos, quatro ângulos que estão determinados pelo encontro das vias. Claro, elas se cruzaram, ó. Então aqui, ó, ficou um ângulo alfa, ó lá, letra alfa, um ângulo beta, né? Então são 4 ângulos aqui, né? O ângulo ômega, não, o ângulo teta, enfim, né? E o ômega, né? E esse outro ângulo aqui. Bom, perdão. Então assim, são 4 ângulos aqui, tá legal? Aí diz assim, ó, de acordo com a descrição do engenheiro Abraão Reis, determine a medida de cada ângulo a seguir. E agora, quanto mede cada ângulo? Então, para saber, vamos ter que ir lá ver a historinha, não tem jeito, ó. De acordo com a descrição do engenheiro Abraão Reis, né? E agora, como é que vai ficar? Vamos descobrir lá, ó. Então, qual foi a história dele? Não tem jeito, não, tem que ver mesmo, ó. Vamos pegar o início da história. Aqui, ó. Tem mais um pedacinho na outra página. Vamos ver se está aqui, ó. Bom, aqui, ó. Você sabia que até o final do século XIX, a capital do estado de Minas Gerais era a cidade de Ouro Preto? A localização montanhosa, porém, dificultava muito sua expansão. Por isso, decidiu-se mudar a capital para outra região do estado. A mudança da capital mineira exigiu uma ação até então inédita no Brasil: a construção de uma cidade planejada, erguida praticamente do zero, numa região que antes abrigava um pequeno vilarejo. Foi assim que nasceu a cidade de Belo Horizonte. Então Belo Horizonte foi planejada, tá vendo? Ela foi criada para ser a capital de Minas Gerais, foi construída para isso, né? Atual capital de Minas Gerais. Olha só. Em 1984, o engenheiro paraense Abraão Reis assumiu o comando da comissão de construção da nova capital. No texto a seguir, de autoria do próprio Reis, há várias informações sobre a posição geométrica das ruas e avenidas da cidade planejada. Você pode estranhar no texto do engenheiro a forma de escrever algumas palavras, pois a ortografia oficial do final do século XIX não era igual à atual, né? Então vamos lá, ó. Olha aqui que ele escreveu. Foi organizada a planta geral da futura cidade, dispondo-se de uma parte central, no centro do atual arraial, a área urbana de 8.815.382 metros quadrados, dividida em quarteirões. Então cada quarteirão, ó, tinha 120 metros quadrados pelas ruas, né? Era 120, assim, 120 aqui, 120 assim, né? Pelas ruas largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos. Olha aqui, ó, a dica dele. Então, aqui, cadê? A área urbana, né, com essa medida, dividida em quarteirões de 120 metros, pelas ruas largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos, e por algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45 graus. As ruas
fiz dar a largura de 20 metros, necessária para a conveniente arborização, a livre circulação dos veículos, o tráfego dos carros e os trabalhos da colocação e reparo das canalizações subterrâneas. As avenidas fixei largamente, ou melhor, fixei largura de 35 metros, suficiente para dar-lhes a beleza e o contorno que deverão no futuro proporcionar à população. Então tá aí, ele está dizendo que lá tem ruas com ângulos retos e ângulos de 45 graus. Vamos ver. Onde é que estão os ângulos retos aqui? O que você acha? Você consegue achar ângulo reto aqui? O autor está dizendo, né, que aí tem ângulos retos. Bom, então vamos lá. De acordo com a descrição do engenheiro, né, Araão Reis, determine a medida, a nossa missão está aqui, ó. Determine a medida de cada ângulo a seguir. Então vamos ver, ó. Bom, então vamos ver, tá vendo, ó? Olha o que disse, ó. Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Bom, perdão, você viu que entrou aí, né, um outro vídeo por trás, tá legal? Mas vamos lá, ó. O arquiteto aqui, né, o engenheiro, ele disse que o bairro ele foi planejado com ruas, né, que formam ângulos retos. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Formam ângulos retos, tá aqui, ó. Você percebe que aqui é um ângulo reto, né? Ó, tá vendo? Ó? Vários ângulos retos e também com ângulos de 45 graus, como esse daqui, ó. Então aqui, ó, você percebe que tem 45 graus, né, nesse ângulo. Ou seja, aqui, ó, esse ângulo alfa, a gente percebe que tem 45 graus, ok? Aqui, ó, imagina essa reta aqui, ó, tá vendo essa reta? Olha só, essa reta aqui, ó, ela tem uma meia lua aqui, ó. Aqui tem 145, aqui tem 45 graus, certo? 45 graus. Para chegar em 180, eu vou ter que saber quanto mede esse ângulo beta, ó. Porque a meia lua, ó, forma 180 graus. Até aqui são 45. Quanto falta para 180? Então vamos ver a diferença, ó. 180. Se você tirar 45, quanto que vai dar aí? Você sabe? Faz aí 180 menos 45. 135, é isso? Confere. Ó, 180 menos 45. Vai dar 135 graus. Isso quer dizer que o ângulo beta aqui, ó, ele mede 135 graus. Tudo bem? Bom, agora vamos pegar essa outra reta aqui, ó. Vamos pegar uma outra cor, a gente ver essa outra reta aqui e seguir o nosso raciocínio, ó. Essa outra reta aqui, ó. A meia lua dela tem 180 graus. Então, essa meia lua aqui, ó, para essa reta, a meia lua dela começa aqui, ó. Não é essa reta, né? Não é essa ferramenta, é a outra, essa aqui, ó. A meia lua dela começa aqui. Que cor que tá? Tá bom. Ó, a meia lua dela vai começar aqui, né, ó. Cadê? A meia lua dela começa aqui. É que apagamos a reta sem querer. Ah, não, essa reta verde, né? Então vamos pegar o lápis verde aqui, ó. Ó, a meia lua dela começa aqui, né? Ó, e vai dar a volta, ó. Não, essa ferramenta de novo, apaga. É esse lápis que nós queremos pegar. Isso. Então, vamos formar uma meia lua com essa reta verde, tá bom? Não, a verde já foi, né? Vamos formar com essa reta amarela, então, ó. A meia lua dela vai começar aqui, ó, e vai dar essa volta aqui. Concorda? Olha lá. Fez uma meia lua. Então, essa meia lua tem 180 graus. Você sabe que esse pedacinho aqui, ó, já tem 135 graus. Então, quanto vai faltar aqui, ó, para chegar no 180? Daqui até aqui, ó, tem 135 até aqui. E para chegar em 180, como é que faz? É só tirar, né? De 180 agora, ó, de 180, você tira o que você já tem. Ela inteira são 135 graus. Aliás, 180 graus. Você já tem essa medida de 135, tira daqui 135. Quanto vai dar a diferença aí?
vai dar quanto? 45, perfeito, 45 graus. Ou seja, daqui até aqui, ó, tem 135 graus. Para formar a meia-lua aqui, então, falta 45 graus. Tá vendo, ó? 45 graus. Você percebe, ó, que... então aqui, agora vamos ver aqui embaixo, ó. Ah, tá, aqui tem uma propriedade, que é a OPV. Ângulos opostos pelo vértice. OPV, opostos pelo vértice. O que ele quer dizer, ó? Você tá vendo, ó, que aqui tem um ângulo. Ó, fazer um pouco mais grosso, né, ó? Vamos fazer um pouco mais grosso, ó. Aqui tem esse ângulo aqui, ok? Ó, lá do outro lado tem um outro ângulo. Aqui tem um vértice, né, ó, que é onde as retas se encontram. Aqui tem um vértice, ó. Fazer uma bolinha aqui no vértice, ó. Aqui tem um vértice. Então, do lado de cá do vértice, esse ângulo mede 45 graus. Do outro lado do vértice, o ângulo vai medir a mesma coisa, 45 graus. Esse é o OPV aqui, ó, que o autor falou, ó, OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice. Eles têm o mesmo valor. Então, ó, você está de um lado do vértice, tem 45, do outro lado vai ser 45. Esse aqui, ó, em cima mede 135 graus. Aí tem o vértice. Do outro lado do vértice também vai valer 135 graus. Você viu? Essa é a propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Então, se você achar um, você já sabe o valor do outro. Não precisa mais calcular o outro. Essa é a ideia. Por isso que é importante você saber essa propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Você vai ganhar tempo na hora de resolver exercícios aí, né? Vai calcular um, já vai saber qual é o outro. Tá legal? Mas qual era a nossa missão? Ó, de acordo com a descrição do engenheiro Arão Reis, determine a medida de cada ângulo a seguir. Então vamos lá. Esse ângulo alfa, quanto ele media? Aqui o ângulo alfa aqui, ó, 45 graus. Então, o ângulo alfa, ó, 45 graus. OK. E o ângulo beta? O ângulo beta está aqui em cima, ó. Ângulo beta, 135 graus. Ângulo beta, 135 graus, certo? E o ângulo, como é que chama esse ângulo aqui mesmo? Você lembra o nome dele? Não lembra? Eu vou te falar, o nome dele é gama. Então esse parece um Y aqui, né? É uma letra grega chamada gama. Então o ângulo gama, quanto é que mede? Aqui, ó, o ângulo gama mede 45 graus. Então ele mede 45 graus. E esse daqui que parece um O com um tracinho no meio é chamado de ângulo θ, né? Então o ângulo θ mede aqui, ó, 135 graus. Então calculamos aí o que o autor pediu, ó, o valor do ângulo alfa, o beta, o ômega, né? O ômega, o gama e o θ, tá? Bem tranquilo. Lembrando, não é ômega, é gama, né? Então é alfa, beta, gama e θ. Vamos seguir? Exercício 2. Vê se você consegue fazer sozinho. Vai lá, ó. Depois você volta e confere. Então vamos ver como é que ficou, ó. Considerando as definições de ângulos complementares e suplementares vista na seção anterior, o que você pode afirmar sobre os ângulos alfa e beta? Vamos ver o que eles são, ó. Alfa e beta. Alfa está aqui e beta está aqui. Se você somar 45 com 135, quanto que vai dar? Se somar, soma 135, que é o valor de um ângulo, mais 45 do outro. Quanto que vai dar? Vai dar 180, né? Ah, quando você soma dois ângulos e eles formam a soma dá 180 graus, que ângulo que é mesmo? Isso, são ângulos suplementares. Boa, boa. Ó, eles são suplementares. Somou, deu 180 graus, são suplementares, certo? Suplementares. Muito bem. Vamos ver agora o gama e o beta. Soma os dois. O gama mede 45 e
e o beta, é a mesma conta, ó, 45, 135, são os mesmos valores. Então, o gama e o beta também são suplementares. Podemos até copiar a resposta aqui se for mais rápido, né? Vamos ver, olha lá. Vamos ver se for mais rápido. Tá aqui, ó. Também são suplementares. Você viu? Foi fácil, não foi? Foi, né? Então, vamos já pegar a última parte desse autor aqui, pra gente fechar, tá? Vamos ver como é que ficou então, ó. Na sequência, o que o autor propôs pra gente aqui? É só uma leitura, ó. As duas retas apresentadas pela Avenida Brasil e pela Gonçalves Dias, ao se cruzarem, determinaram 4 ângulos. Alfa, gama, indicados... Bom, é que nós já vimos, né? Ó, eu falei que eles são opostos pelo vértice, tá vendo? Então assim, ó, quando o ângulo é oposto pelo vértice, ele tem o mesmo valor, né? Então esse ângulo aqui, ó, tá vendo que tem o vértice aqui no meio? Então esse ângulo aqui, ele vai ter um valor que vai ser igual a esse aqui, tá? E aqui em cima vai ter um valor de ângulo que vai ser a mesma medida desse. Tudo bem? Tá fácil, né? Então tá assim, ó. Aí diz aqui, ó, opostos pelo, ó, nestas condições, os ângulos assinalados AOB. Então quem é o ângulo AOB? Vamos apagar isso aqui, ó. O ângulo AOB é esse ângulo aqui, né, ó, que ele começa no ponto A, vai até o O e volta para o B. Esse é um ângulo, ó. O ângulo AOB. E o ângulo COD, COD é esse ângulo, ó. C vai até o O e vai o D. Esses dois ângulos são chamados ângulos opostos pelo vértice. Ela tem um vértice, aí tem o ângulo de um lado e o ângulo do outro. Eles são opostos pelo vértice. Tá legal? E aí ele está afirmando aqui, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice têm sempre a mesma medida, né? Então, foi o que já dissemos aí. Com base nisso tudo, ele colocou aqui para você fazer alguns exercícios, ó. Tenta fazer aí para a gente encerrar a videoaula. Se você conseguir, a gente para por aqui, tá legal? Mesmo que você não conseguir, dê uma olhadinha como é que faz. Vai lá então e manda brasa. Vamos ver? Ele começa assim, ó. Exercício 1. Na figura abaixo, as retas que passam pelo ponto P e Q, que é esse ponto aqui, ó, P e Q, e pelo ponto RS, ó, RS, são perpendiculares e intersectam no ponto O. Então o que ele está dizendo? Que a reta QP, que passa por P e pelo ponto Q, essa reta aqui, ó, PQ, né? E a reta que passa pelo ponto RS, ó, passa pelo ponto R e pelo ponto S. Ele está dizendo que essas retas são perpendiculares. Se são perpendiculares, isso quer dizer que elas têm 90 graus aqui, né? Ó, em cada ângulo, ok? Essa parte você lembra, né? Ficou grosso isso, hein? Vamos pegar aí mais fino depois, ó. É que se eu apagar aqui, vai apagar tudo, né? Vamos tentar apagar? Vamos. Apagou uma parte. Ó, vamos ver? Apagou a outra também. A gente faz aqui de novo a reta PQ, ó, que passa pelo ponto Q e pelo ponto Q, né? Então nós vimos, se ele disse que as retas são perpendiculares, indica que elas têm 90 graus. Então todo o ângulo delas tem 90 graus, ó. Tem 90 graus aqui, tem 90 graus ali, né? Aqui também, ó, tem 90 graus. Todo, se ela é perpendicular, todo lugar que você for aqui, ó, o ângulo interno tem 90 graus, tá legal? Essa é a primeira informação e elas se intersectam, elas se encontram aqui no ponto O, que é esse ponto central aqui, ó. Bom, o que o autor quer dizer com isso agora, ó? O ângulo AOB mede 40 graus. Então, ele já disse, eu vou apagar aqui, você viu que tem 90 graus, né? Só para a gente não se perder, tá legal? Ó, ele diz que, ó, o ângulo AOB mede 40 graus. Então o ângulo AOB é esse ângulo aqui, ó, que ele começa, ele passa pela reta A, vai no ponto O, ó, AOB, e volta para o ponto B. Tá dizendo que esse ângulo aqui, ó, ele está informando
que esse ângulo aqui mede 40 graus, né? Tá aqui, ó, mede 40 graus. E as medidas dos ângulos AOR e BOQ são iguais. Ó, ele está dizendo que esses dois ângulos têm medidas iguais. Quem é AOR? AOR é esse daqui, ó. Está dizendo que esse ângulo aqui dá até para fazer de uma outra cor, né? Para melhorar aqui a sua. Vamos ver se a gente não apaga a reta verde. Ó, ele está dizendo então, ó, que o ângulo AOR passa AOR. Então ele vem do A, vai no O e vem esse ângulo aqui, laranjinha, e esse ângulo BOQ, olha aqui, ó, que passa pelo ponto B, vai no O e vem no Q. Está dizendo que esses dois ângulos são iguais, então tem a mesma medida. Aí pergunta agora, nessas condições, calcule a medida dos seguintes ângulos. Então você sabe que ele tem 90 aqui, né? Ó, já sabe, ó, que esse ângulo maior aqui, ó, da reta, dessas duas retas maiores, ó, tem 90 graus. Então já tem algumas informações. Ele quer saber a medida, né? Nessas condições, calcule a medida dos seguintes ângulos. Vamos lá. BOQ. Quanto mede o ângulo BOQ? Ó, B está aqui, vai até o O e vem ao Q. Ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui. E agora, como é que dá para descobrir isso? Vamos ver? Você sabe que esse ângulo aqui, ó, você sabe que essa reta aqui, ó, azul, com essa reta aqui, ó, azul, ó, forma 90 graus, tá certo? Porque é o ângulo reto, elas são perpendiculares. Aqui, ó, você já tem, ó, 40 graus, né? Quanto falta para completar os 90? Ó, falta esse pedacinho e esse pedacinho. Você já tem 40. Quanto falta para chegar em 90? Então, se você fizer 90 menos 40, você vai ver que falta quanto? Que falta 50. Não é verdade? Que falta 50. Se aí falta 50 graus, então quanto mede cada pedacinho? Ó, falta 50. Como ele está dizendo que esse ângulo laranjinha e esses são iguais, né? Que ele está dizendo que eles são iguais, ó. Esse ângulo e esse ângulo são iguais, então ele tem a mesma medida. Se falta 50, se eles são iguais, então é 25 para cada um. Então aqui em cima, esse ângulo aqui, ó, mede 25 graus e esse aqui de baixo mede 25 graus. Por quê? Se eu somar essa parte 25 com esse 25, vai dar 50. Com mais 40, dá os 90. Então esse ângulo aqui, né, mede 25 graus. Tá aqui, que é igual ao ângulo de baixo. Tudo bem? Vamos ver o outro? Agora na letra B. E esse ângulo, ó, BOR, quanto mede? Vamos ver quem é o ângulo BOR, tá? Eu vou apagar o azul. Não, vamos usar esse mesmo aqui, ó. Cadê, ó? Ele fala que sai do B. Vamos ver se dá. Vamos ver se... Ah, não, pega a reta, né? Vamos apagar essa reta aqui, ó. Tá? Ó, ele fala o seguinte agora, ó. Um ângulo que sai do B, passa pelo ponto B, ó, vai no O e vai pro R. BOR. Quanto mede esse ângulo? Vamos tentar descobrir? Bom, esse ângulo tá fácil, né? Sabemos que aqui tem 40, ó. E aqui tem mais 25, ó. 40 com mais 25. Então tá fácil. Esse ângulo BOR facilitou o autor, hein? Mede 65 graus. Viu que legal, né? Bem bacana, hein? Bom, aqui com você, vê se você conseguiu. Ó, tá terminando, hein? Exercício 2, aí a gente para, ó. Calcule o complemento de 63. E agora? Quem é o complemento de 63? O complemento de 63 é o ângulo que falta para chegar em 90, você lembra? Então faz a conta. Quanto falta? Qual é a diferença
63 para 90? Faz lá. 90 menos 63. Qual é a diferença? Ó, a diferença é de... Fez aí? Fez de cabeça? 27, né? Olha lá. 27 graus. Então, o complemento de 63 qual é? O complemento de 63 graus, 27 graus. Porque se somar os dois, vai chegar em 90. Fácil, né? Olha B. O suplemento de 121. Lembra? Suplemento, ó. Você tem que sair daqui. Não gostei desse, apaga. Suplemento, ó. Você tem que sair desse valor e tem que chegar em 180 graus. Quanto falta para chegar em 180? Então faz a conta. 180 menos 121 graus. Olha lá. Se você fizer 180 menos 121, quanto que vai dar aí? 19, 29, 59, quanto? 59? Isso, né? 59 graus. Então, o suplemento de 121 graus são 59 graus. Tá legal? Então, só lembrando, hein? Ó, o complemento, você tem que sair do ângulo e completar para chegar em 90. O suplemento, você tem que suplementar até chegar em 180. Tá? E agora faltou o C, para a gente encerrar. Olha aqui, ó. Você conseguiu fazer? Como é que ficou? Ó? O complemento do suplemento de 121. E agora? Ó, calcule a medida do complemento do suplemento de 121 graus. E aí? Vamos lá? Vamos calcular então. Ó. Eu tenho que calcular, repetindo, o complemento do suplemento, né? Então, primeiro, vamos calcular aqui, ó, o suplemento. Ó, se eu calcular o suplemento de 121, depois eu calculo o complemento desse suplemento, certo? Para calcular o suplemento dele, ó, você sabe que o suplemento ele tem que chegar em quantos graus? Ele tem que chegar em 180, perfeito. Então, qual é a diferença de 180 graus para 121? Tá aqui, ó. De 180 para 121, já fizemos. São 59 graus. Então, o suplemento de 121 é 59 graus, certo? Então, temos que achar o complemento de 59 graus. Ah, complemento, você sabe, você tem que complementar, né? Para chegar em quantos graus? Para chegar em 90 graus. Então, de 59, quanto falta para chegar nos 90? Qual é a diferença? Aí você vai fazer 90 menos 59, né? E vai achar a diferença aí, ó. Só arrumar esse 5 aqui, né? Ficou parecendo um 6. Então, aí, qual é essa diferença? 59 para 90 falta quanto? 31, né? Então, o complemento do suplemento, a resposta aqui, ó, 31 graus. Viu? Legal, né? Não foi tão difícil, certo? Bom, querido, que bom que você esteja aqui com a gente. Espero que você tenha gostado aí da nossa explicação. Se gostou, deixa um like pra gente. Se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Tá legal? Um grande abraço e até mais.